O poder da fé, segundo os ensinamentos Billy Graham. A fé, segundo Billy Graham, não começa no que vemos, mas não ouvimos quando Deus fala ao coração humano. Ele costumava dizer que a fé verdadeira nascia do encontro entre a palavra de Deus e a decisão pessoal de confiança nela, mesmo quando a conversa parece gritar o contrário. Desde as primeiras cruzadas evangelísticas até suas últimas mensagens públicas, Billy Graham insistiu que a fé não é um sentimento passageiro, nem um otimismo religioso, mas uma confiança consciente, firme e obediente em suas promessas. Logo no início de qualquer reflexão sobre fé, ele provocou o ouvinte com uma pergunta silenciosa, porém poderosa. Em que você realmente confia quando tudo ao seu redor desmorona? Essa pergunta servia como um gancho profundo, porque levava cada pessoa a perceber que todos vivem pela fé em algo, seja em si mesmos, no dinheiro, no poder ou em Deus. E a grande questão não é se temos fé, mas onde a colocamos. Para Billy Graham, a fé bíblica é a única alegria que permanece quando o medo, a dor e a incerteza tentam dominar a alma humana. Ele afirmava que fé é dar um passo em direção a Deus quando ainda não vemos o chão completo à nossa frente, mas confiamos no caráter daquele que nos chama. Ao longo de sua vida, Graham ensinou que fé não é ignorar a realidade, mas enxergá-la à luz de Deus, confirmando que há um poder maior operando além do visível. Ele disse que muitas pessoas querem provas antes de crer, mas Deus frequentemente pede que creiamos para então experimentar as provas. E é exatamente nesse ponto que a fé se torna um ato de coragem espiritual. A fé, segundo ele, não elimina as lutas, mas nos sustenta no meio delas. Não impede o vale escuro, mas garante que não caminharemos sozinhos. Billy Graham reforçou que a fé não é ausência de dúvida, pois até os grandes homens e mulheres da Bíblia enfrentam questionamentos, mas é uma decisão de confiança em Deus apesar das dúvidas. Em seus sermões, ele deixou claro que a fé cresce quando é exercitada, assim como um músculo, e enfraquece quando é negligenciada. E por isso a fé precisa ser alimentada diariamente pela palavra, pela oração e pelas ordens. Ele alertou que uma fé apenas intelectual, que conhece conceitos, mas não transforma atitudes, não é a fé salvadora ensinada nas Escrituras. Para Graham, a fé sincera sempre produz mudança, começa no coração, alcança a mente e se manifesta nas ações. Ele costumava dizer que não basta acreditar que Deus existe, é preciso confiar nele a ponto de entregar o controle da própria vida. Esse ponto marcou o início de um momento de confronto espiritual em suas mensagens, quando o ouvinte percebeu que a fé não é algo confortável, mas um chamado à rendição. Billy Graham ensinou que fé é dizer sim a Deus quando o ego quer dizer não. É escolher obedecer quando o mundo oferece atalhos. É permanecer firme quando a pressão é desistir. Ele lembrou que a fé bíblica está profundamente ligada à cruz de Cristo, pois o maior ato de fé da humanidade é acreditar que Jesus morreu, ressuscitou e oferece perdão e vida eterna a todo aquele que confia. Para Graham, a fé não é construída sobre emoções momentâneas, mas sobre um fato histórico, uma obra de Cristo, e isso dá à fé cristã uma base sólida e inabalável. Ele enfatizou que fé é confiar no que Deus fez no passado, crer no que Ele está fazendo no presente e descansar no que Ele prometeu para o futuro. Em seus apelos, Billy Graham frequentemente destacava que muitas pessoas acreditavam em Deus, mas pouca informação verdadeiramente nele, e essa diferença muda tudo. A fé, segundo ele, é o que nos leva a sair da arquibancada da religião e entrar no campo da vida cristã autêntica. Ele alertava que não existe fé neutra, pois ou ela nos aproxima de Deus ou nos afasta dele, dependendo de onde está fundamentada.
Ao aprofundar esse ensinamento, Graham explicou que fé não é passividade, mas ação guiada por confiança. Não é esperar que Deus faça tudo enquanto cruzamos os braços, mas cooperar com Ele em obediência. Ele citou exemplos bíblicos como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, mostrando que fé muitas vezes exige movimento antes de esclarecer. Esse ensino levava o ouvinte a um ponto de tensão, um verdadeiro clímax espiritual, onde se tornava impossível permanência indiferente, pois a fé apresentada por Billy Graham trazia uma resposta. Ele disse que o maior inimigo da fé não é a ciência, nem a razão, mas a indiferença espiritual, aquele estado em que a pessoa adia decisões eternas, achando que sempre haverá um amanhã. Para ele, fé é uma resposta urgente ao chamado de Deus hoje. Billy Graham também ensinou que a fé transforma o medo em coragem, porque quando confiamos em Deus, percebemos que nossa vida não está à mercê do acaso, mas nas mãos de um Pai amoroso. Ele afirma que a fé nos dá esperança mesmo diante da morte, pois aponta para uma eternidade prometida por Deus. Em seus últimos anos, Graham reforçou que o mundo moderno, apesar de tecnologicamente avançado, continua faminto por fé, porque o vazio do coração humano não pode ser preenchido por conquistas materiais. Ele disse que a fé em Cristo é uma resposta definitiva para a culpa, para o medo e para a falta de propósito. Esse era o ponto mais intenso de suas mensagens, quando ele convidava cada pessoa a examinar o próprio coração e decidir se sua fé estava viva ou apenas nominal. Billy Graham não terminou suas pregações sem um convite claro à decisão, porque para ele, fé não é apenas compreender, mas responder. Ele acreditava que cada mensagem era uma oportunidade divina e que adiar a fé era, na prática, rejeitada. Por isso, ele chamou as pessoas a darem um passo concreto, a se posicionarem, a confessarem publicamente sua fé. E hoje, mesmo após sua partida, sua mensagem ecoa com a mesma força, lembrando-nos de que fé é confiar plenamente em Deus quando não temos todas as respostas, é descansar em sua graça quando falhamos e é caminhar em obediência mesmo quando o caminho parece difícil. Se essa mensagem falou com você, reflita profundamente sobre onde está a sua fé neste momento da vida. Compartilhe nos comentários o que fé significa para você hoje, porque sua experiência pode fortalecer outras pessoas. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que edificam a fé e curtir para que mais pessoas recebam nossos vídeos.